Salve Tricolor Paulista, salve, salve nação, Drex aqui na Sonora e ufa, até que enfim a vitória, hein? São Paulo 1, 2, 3, 0 Atlético Goianiense lá em Goiânia, hein? E por incrível que pareça aí, eu acho que é uma virada de chave muito boa e a gente vai comentar aqui nesse vídeo de pós-jogo, que é o seguinte: o quanto talvez estava fazendo mal para o time Carpini no comando. Por quê? Uma coisa levantada até na transmissão, que eu estava, antes de começarem a falar, eu já estava pensando aqui comigo já, e eu sempre costumo falar isso nos vídeos. Como vai mudar tanto assim? Como vai mudar o espírito dos caras dentro de campo? Como que vai mudar a disposição, a vontade de jogar em 1, 2, 3 dias com a saída de um técnico? Então hoje, né, tá mais do que claro aí que sim, Carpini estava fazendo mal para o time. E eu acho que cai abaixo esse negócio aí do elenco estar com o Carpini, que o elenco queria a permanência do Carpini. Caiu abaixo. Por quê? Lógico, a gente precisa analisar num âmbito geral que o time do Goianiense estava mal. Não fez um bom jogo o time do Goianiense. Mas a gente conseguiu ver pelo menos um pouco mais de organização dentro de campo do time do São Paulo. Mesmo jogando aí com 3-5-2. Conseguimos ver aí um pouco mais de organização. Conseguimos ver um pouco mais de tranquilidade. Um pouco mais de controle de bola, sabe? Girando a bola, tendo um pouco mais de paciência, coisa que não tinha com o Carpini. O Carpini era bola e chutão pra frente, bola e se vira aí a Caleri na frente para receber uma bola e para tentar segurar uma bola no campo de ataque. Então, pelo menos eu já consegui observar essa diferença. E será que isso também já pode ser um efeito Zubeldia? Será que a presença, a mudança de áreas, é lógico, a presença do novo técnico do São Paulo lá em Goiânia assistindo um jogo, é lógico, dá aquela moral pro cara, né? Dá preciso mostrar serviço aqui pro técnico novo que está assistindo o jogo, ver que eu tenho a capacidade. Tanto dos caras que entraram hoje, né, no time titular, como também dos caras, né, que entraram durante o jogo. E ficou muito claro aí, a gente já vem pedindo há algum tempo a entrada do Bobadilla no lugar do Alisson, mas o que eu percebi é que o Bobadilla, sem o Luiz Gustavo, porque o Luiz Gustavo está no departamento médico, ele é visto como um reserva do Pablo Maia. E o Maia não vem fazendo jogos tão bons assim, mas o Maia é um cara importante ali nessa parte defensiva do São Paulo. E a não entrada do Bobadilla nos últimos jogos, que é uma coisa que a gente já vem pedindo há algum tempo, eu acho que solucionou agora. Porque sem o Luiz Gustavo, o Bobadilla vem sendo utilizado como reserva do Pablo Maia, ali como um primeiro volante. Ficou bem explícito hoje aí, né? Quando o Bobadilla entra, né? Que saiu o Pablo Maia e o Alisson, saiu a dupla de volante, entrou o Bobadilla e também o Michel Araújo, o Bobadilla fazendo o papel ali do primeiro volante, vindo buscar a bola ali entre os zagueiros e tudo mais, né? E é lógico, sem -2, ficou muito mais fácil o jogo para o São Paulo, né? Só vou dar uma cornetadinha básica aqui, que sim, o São Paulo poderia, né, esticar um pouco mais a corda, pressionar um pouquinho mais e buscar por mais dentro de campo. Eu entendo o controle, né, ficar um pouco mais com a bola para não se desgastar tanto, mas poderia sim ser aproveitado mais aí os 2 jogadores a menos aí do time do Goianiense para poder fazer aí o quarto, para poder fazer o quinto, mas ficou no 3-0 de mundo
de muito bom tamanho. O São Paulo aí com 3 pontos sobe para a 14ª posição, né? Sai ali do Z4, 2 derrotas e uma vitória agora, e agora a gente vem aí com uma sequência bem difícil aí. Zubeldia, que estava lá no estádio, deve ser apresentado amanhã, né? Jogadores aí devem ganhar folga, né? Quem jogou pouco tempo deve se apresentar para fazer o trabalho normal, deve ser os primeiros jogadores que devem ser apresentados aí ao Zubeldia. Terça-feira, treino com todo o elenco aí, né? Serão 2 treinos. Terça, na Barra Funda, e quarta-feira, lá no campo do Emelec. Exatamente, São Paulo faz um treino na quarta-feira, lá no Equador, até para se adequar um pouco ao ambiente e tudo mais. Então o Zubeldia fazendo 2 treinos aí, antes do jogo de quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, né, pela Libertadores. Bom, o São Paulo, que eu pelo menos no pré-jogo contestei um pouco a entrada do Luciano como um articulador, um camisa 10, né? Só que eu gostei da entrada do André Silva. O André Silva, para fazer dupla de ataque ali, juntamente com o Caleri, meio que fez o Luciano funcionar um pouco. O Luciano, ele diminui um pouco a velocidade do articulador ali, porque ele gosta de segurar um pouco mais a bola, né? Ele gosta de circular, de fazer aquele giro em cima da bola, então acaba demorando um pouco para passar e perde um pouco de velocidade. E o Luciano não foi tão mal hoje assim. Eu acho que o Luciano não foi tão mal assim, exatamente porque tinha o André Silva próximo ao Caleri, que deu uma movimentada, que fez a defesa do Atlético Goianiense se movimentar, né? Tanto que aos 15 minutos aí, um cruzamento do André Silva, né, que se movimentou, foi para o lado do campo, acabou cruzando, e o Caleri acabou cabeceando, botando 1-0. E no próprio primeiro tempo, São Paulo teve a oportunidade, mais 3 contra-ataques para acabar com o jogo, já no primeiro tempo, no 11 contra 11. Para você ver que o time do Atlético Goianiense não estava tão bem assim. Mas tinha que ter um certo respeito, porque fez uma boa campanha. Tá sem perder nesse campo aí desde o ano passado. E o São Paulo conseguiu colocar 3-0. Um São Paulo que vinha mal também. Então, eu acho que muito se envolve, sim, um efeito Zubeldia e um ambiente que com o Carpini estava pesado. Estava pesado demais esse ambiente com o Carpini. E com a saída do antigo treinador, deu uma clareada, né? Deu aí uma luz para os jogadores, né? Que acabou aí então, né? Sendo aí bom para a equipe inteira, e o time conseguiu desenvolver aí. Já no segundo tempo, teve as expulsões e tal e tudo mais, né? Do time do Goianiense, e é lógico, abre espaço, abre muito espaço para o São Paulo, né? E uma coisa que eu vou voltar a falar aqui, que o São Paulo poderia ter aproveitado mais. O Botafogo mesmo, que estava com um jogador a mais, um jogo lá contra o Juventude, enfiou 5. Estava jogando em casa? Ok, estava jogando em casa, né? Mas aproveitou as oportunidades, criou oportunidades para poder fazer mais gols. O São Paulo hoje preferiu aí, talvez aí, se resguardar um pouco, né? Porque tem uma sequência pesada, tem aí o Barcelona fora, tem aí depois o Palmeiras dentro de casa, e depois tem o Vitória fora, tem o Cobressal fora, tem um jogo contra o Fluminense também, que vai ser bem importante pelo Campeonato Brasileiro. Então, a sequência do São Paulo é complicada. Por isso que eu até entendo esse controle de bola sem forçar muito, sem esticar. Mas poderia sim muito ter acreditado, ter forçado um pouquinho mais e tentar aí uma goleada maior. Tentar a goleada em cima do Goianiense, porque 3-0 para mim é só um bom placar e não goleada, tá? Bom, vamos para as notas então, que é um segundo tempo que o São Paulo ficou muito mais em controle,
né? Não tem nem muito o que analisar, então é melhor a gente analisar jogador por jogador, porque o time conseguiu aí desempenhar um bom futebol. Rafael não teve trabalho, né? Rafael não teve trabalho, vai ficar aí com uma nota 6 o Rafael, porque o time do Goianiense não deu trabalho nenhum pro Rafael. O Alan Franco, gostei do Alan Franco, eu acho que ele foi bem, e para mim, essa zaga titular, se for manter os 3 zagueiros, porque acaba caindo aí. Se o Zubeldia conseguiu enxergar um bom jogo hoje, ele deve manter a linha de 3 zagueiros, tá? Ele não vai querer chegar mudando tudo. Ele consegue se adaptar ao que ele talvez vê de melhor no elenco. E hoje o São Paulo fez um bom jogo com 3 zagueiros. Então, não descarto totalmente a possibilidade que, mesmo com o Zubeldia no comando, ele mantém os 3 zagueiros, tá? Ele fez isso no Lanús. No Lanús ele fez isso. Para aproveitar melhor o elenco, ele foi com 3 zagueiros. Então ele sabe também fazer ali a disposição com 3 zagueiros. Jogar num 3-5-2. Ele também sabe. E se for manter isso daí, Alan Franco, Arboleda e Ferrarese. Mesmo com um jogo fácil, a gente viu ali alguns erros de virada de bola, de chutão para frente do senhor Diego Costa, que era a preferência do Carpini, continuou sendo a preferência nesse jogo com o Milton Cruz, e agora a gente vai ver o que o Zubeldia vai colocar em campo aí de zagueiro. Porque o Alan Franco fez uma boa partida. 6,5 para o Alan Franco, 6,5 para o Arboleda e uma nota 5 aí para o Diego Costa, tá? O Nestor acabou entrando no lugar do Alan Franco, porque daí mudou, né? Ficou com uma linha de 4, ficou um 4-4-2 ali, bem explícito, ali na parte final do segundo tempo. O Nestor acabou entrando ali, acabou dando um chute bem interessante da entrada da área para uma boa defesa do goleiro ali do time do Atlético Goianiense. Vai ficar com uma nota 5 o Nestor. O Igor Vinícius trabalhou bastante, né? O Igor Vinícius, ele trabalhou bastante, não fez uma partida ruim, fez até que uma partida boa, né? Eu acho que faltou ali um pouco mais de individualidade, tentar chamar um pouco da responsabilidade para o São Paulo ter um pouco mais de profundidade por aquele lado, mas não foi tão mal assim, tá? Então vou dar uma nota 6 aí para o Igor Vinícius. Pablo Maia também, uma nota 6. A parte defensiva do São Paulo não foi tão exigida assim, né, para esse jogo contra o Goianiense. 6 para o Pablo Maia. O Araújo entrou apagado, tentou fazer alguma coisa ali, tentar se aprofundar e chegar um pouco mais próximo da área, sendo um segundo volante ali, vai ficar sem nota. O Alisson, boa movimentação hoje, ele foi buscar um pouco mais a bola, né? Tentou distribuir mais, caindo um pouco mais pelo lado direito também, vai ficar com uma nota 5,5 o Alisson. O Bobadilla entrou exatamente, que eu já expliquei para vocês, ali como um primeiro volante, né, buscando a bola ali, e ele entrando ali naquele momento do jogo, acho que ficou meio sem sentido, né? Tentou até ali arriscar um chute de fora da área, que foi bloqueado, vai ficar sem nota o Bobadilla. E o Wellington acho que fez boa partida pelo lado esquerdo, vai ficar com uma nota 6 também, tá? Luciano, que trabalhou hoje como articulador, mas eu acho que ele trabalhou bem hoje, porque o André Silva estava em campo fazendo toda a movimentação e dando aproximação com o Caleri. Eu acho que até por causa disso o Luciano acabou, né, tendo um destaque um pouco maior. Não jogou mal, jogou um pouco melhor do que estava jogando das outras partidas. E como fez gol de pênalti, mas fez, vai ficar com uma nota 8, tá? O Galopo entrou já no finalzinho, sem muitas oportunidades, o time já estava controlando muito mais o jogo do que buscando um quarto gol, vai ficar sem nota o Galopo. O André Silva, gostei, pra mim, é o segundo atacante desse time, velho. O André Silva tem que ser o segundo atacante desse time. Porque tanto o Luciano, como se o Galopo tivesse mais tempo na articulação, como o Lucas jogar por ali pelo meio também, até o próprio Ramos Rodrigues vai conseguir jogar.
vai conseguir desenvolver mais o futebol na articulação do São Paulo. Por quê? Porque tem um atacante, que é o Caleri, que é um pouco mais ali dentro de área, fixo para segurar a bola, e a movimentação do André Silva sem sair tanto de perto da área. O Luciano sai demais quando faz essa função. O André Silva não. O André Silva, diferentemente, ele cai para os lados, dando opção e abrindo o campo para o articulador. E é até por isso que eu acho que o Luciano jogou bem. Galopo vai jogar bem se o André Silva jogar assim também. Rames Rodrigues e o próprio Lucas também, se quiser ser colocado ali na parte de articulação no meio de campo do São Paulo. Vai ficar com uma nota 7 para mim o André Silva, que deu assistência, e o Caleri com uma nota 8. Fez gol, conseguiu segurar bem, eu acho que se movimentou bem, faz uma boa dupla com o André Silva. E o Ferreira, né, que acabou entrando no lugar do Caleri ali no final, fez aquela jogada que ele sempre gosta de fazer, indo pelo lado, cortando para o meio, fazendo gol e fazendo uma nota 8 aí também, porque acabou fazendo gol. A nota do Milton Cruz eu acho que é uma nota 7, né? Ele insistiu com os jogadores em algumas posições, que nem eu cheguei a criticar no pré-jogo, com o Alisson e também o Luciano, nas suas respectivas posições, mas acertou colocando o André Silva como segundo atacante, dando mais mobilidade, sendo assim, dando mais campo e mais movimentação, tanto para Alisson como também para o Luciano. Quero saber a sua opinião, deixa aquele likezão pro Drex nessa vitória, primeira vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro e fora de casa, hein? Por incrível que pareça. E seja bem-vindo, Zubeldia, e quem sabe aí, essa vitória, esse jeito de jogar diferente, com o peso que o Carpini estava colocando, né, deu aquela aliviada, saiu aquela nuvem negra de cima do São Paulo, e com a chegada do Zubeldia aí também, será que foi um efeito Zubeldia para essa vitória do São Paulo? Quero saber a sua opinião, tamo junto, é nóis.